Olá, povo de Deus, sábado da segunda semana da Páscoa, 30 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 1 a 7 e João 6, de 16 a 21. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama e repletos do Espírito e da sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Dentre os vários resumos apresentados por Lucas sobre a vida da igreja primitiva, este é particularmente importante, pois vemos como os primeiros cristãos foram se organizando frente às diversas demandas que iam surgindo. Abrir as portas para todos os que se dispuserem a aceitar Jesus e sua proposta era a decisão dos primeiros. Mas essa atitude de acolhimento ia provocando novas necessidades na comunidade. Pessoas com cultura e costumes diferentes apresentam sempre um desafio na convivência. Helenistas e hebreus tinham que aprender a conviver com necessidades diferenciadas. Nem sempre isso era tão fácil. Na perícope de hoje, temos a reclamação dos helenistas, que sentiam que suas viúvas eram preteridas no atendimento diário. Essa dificuldade vai provocar uma decisão importante na comunidade, pois exigiu deles o discernimento para reconhecerem carismas diferentes que correspondam à nova demanda comunitária. Essa é uma medida que vai se impondo entre os primeiros, que terão sempre de contar com a prática do discernimento para ir respondendo comunitariamente aos novos desafios que vão surgindo na convivência diária. Porém, nosso texto deixa algumas interrogações que o José Comblan aborda da seguinte maneira: há indícios de uma tradição diferente das tradições dos capítulos anteriores. Os cristãos aqui são chamados de discípulos e não crentes. Os apóstolos recebem aqui o nome de os 12. Trata-se de uma instituição de novos ministros no texto de hoje, mas não apenas isso. Os novos ministros não vão administrar o serviço material de todas as viúvas, mas apenas das viúvas helenistas. Isto supõe a formação de uma caixa diferente e de reuniões diferentes e separadas. Na realidade, os 7 vão dirigir uma comunidade distinta, que vai reunir-se e ter regulamentos próprios. Os helenistas tinham sinagogas próprias em Jerusalém. Agora eles vão ter também reuniões cristãs próprias.
Uma vez eleitos, os 7 começam imediatamente a anunciar a palavra de Deus e não se fala nunca mais de viúvas. Importante lembrar também que esse problema das viúvas ocorria porque um determinado número de judeus velhos ia morar em Jerusalém no final da vida para cumprir bem suas obrigações religiosas. E quando morriam, suas viúvas ficavam sem parentes nem conhecidos na cidade e caíam na miséria. Porém, os 12 não podiam assumir esse acréscimo de tarefas. Novos ministros são necessários para servir às mesas e cuidar da administração e organização das refeições comunitárias para os pobres. É bom deixar claro que Lucas não dá a esses homens o nome de diáconos. Portanto, sabe-se que não são os futuros diáconos. Usa-se a palavra servir, diaconia, pensando nos diáconos que já existiam neste tempo. As mesas de que trata nosso texto não são as mesas de refeições, mas as bancas de dinheiro. Portanto, o serviço das mesas é a administração das distribuições, seja das refeições, seja de alimentos, seja de esmolas. Há o serviço da palavra, que é a pregação, e o serviço da mesa, que é a economia. Para nós hoje, esse texto nos ajuda a perceber que precisamos estar atentos às demandas dos pobres em nossas comunidades e, se for preciso, criar novos serviços que os atendam de maneira não somente assistencial, mas organizativamente. João 6, 16, 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Jesus está na montanha sozinho, perto do Pai. Os discípulos estão na barca ao cair da tarde. A narrativa de João nos passa a impressão de que os discípulos se cansaram de esperar por Jesus e se puseram a remar rumo a Cafarnaum. Depois de muito esforço, tinham chegado mais ou menos no meio do lago. Tudo escureceu. Jesus não estava com eles. Esse quadro é bem ilustrativo da situação da comunidade. Estar nas águas dá uma sensação de insegurança, embora eles fossem pescadores. No escuro, tudo se torna mais difícil. A sensação de abandono, sem a companhia do mestre, complica ainda mais. O vento fica mais forte e as águas mais agitadas. A primeira sensação com a aproximação de Jesus andando por sobre as águas é de medo e insegurança. É Jesus que os tranquiliza com um solene: "Sou eu." Não tenhais medo. Claro que isso era suficiente para identificar o mestre. Interessante o que o Evangelho nos diz. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Ora, isso indica que basta confiar na presença de Jesus na comunidade para que ela chegue ao seu destino. Esse episódio é colocado por João logo após Jesus ter saciado a multidão com pães e peixes. Assim, os discípulos aprendem que Jesus não é somente aquele que mata a fome,
mas o companheiro de todas as horas, que pode matar também o medo e a incerteza. Identificando Jesus, eles atingem a meta, chegam às margens para as quais se dirigiam. Quem sabe onde quer chegar e tem a certeza de que se está cumprindo o projeto de Jesus, atinge o seu objetivo. Seja junto da multidão, matando sua fome, seja junto dos discípulos, matando o medo que torna a vida agitada pelo vento e sobre águas inseguras, que invadem as primeiras comunidades, Jesus é o Senhor da história. E somente com ele a comunidade pode ir além de suas margens. Um beijo no seu coração.